Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nós vamos dar início a mais um culto de ensino nessa noite. Nós cremos que algo Deus tem para nos revelar na tua palavra. Que nós possamos receber revelação da palavra do Senhor e guardar essas revelações em nossos corações. A palavra do Senhor nos fala em Lucas 10, versículo 19. Ela vai nos falar assim: eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O nosso melhor presente, o nosso maior presente que nós recebemos de Deus é o nosso nome está escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Que nós possamos todos os dias acordar e contemplar essa maravilha em nossas vidas. A vida eterna que está em Deus. Somente quem está em Deus consegue alcançar a vida eterna. E nós devemos nos alegrar quando nós lembrarmos dessa passagem, que o nosso nome está escrito nos céus. Aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós deixamos os nossos afazeres, estamos na casa do Senhor. Nós, ó Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que nós temos vivido, pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, que ainda, Senhor, estamos passando por lutas. A Tua presença tem nos sustentado, a Tua presença tem nos fortalecido. O Senhor tem nos concedido força para todos os dias lutarmos, ó Pai. Diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos nessa noite esse culto de ensino, ó Pai. Apresentamos a Tua serva que se dedicou a estar aqui nessa noite para trazer um ensinamento aos nossos corações. Nessa noite nós nos esvaziamos de tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra rema revelada aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor use a Tua serva e que ela transmita ensino, correção, edificação, exortação para nossas vidas. Que possamos ser corrigidos pela Tua palavra. Que a Tua mensagem, ó Pai, chegue aos nossos corações e que essa semente venha produzir frutos e frutos de arrependimento, Senhor. Que possamos buscar, ó Pai, nos consertar todos os dias para que possamos viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Que possamos ter um bom proceder, ó Pai. Que em nós, Senhor, gere testemunho para a glória do nome do Senhor. Que através das nossas vidas, vidas venham ser transformadas, vidas venham ser alcançadas pelo Teu Evangelho. E que possamos, ó Pai, a cada dia viver para agradar ao Senhor. Que a Tua palavra esteja guardada em nossos corações. Que o Senhor nos instrua na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos receber o ministério de louvor adorando o nome do Senhor. Vontade
Eu sou abençoado, sempre obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem as tentações. O pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Deus todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Deus todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, eu nasci do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou pouco exclusivo seu, eu sou abençoado, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia o pecado vem.
fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Salmos de Davi, Salmos 27, versos 4, ele nos diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Estamos aqui diante do altar do Senhor, na casa dele, para adorar aquele que é digno de toda a honra e todo louvor. E assim o Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possamos buscar Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, para que nós, aqui Davi diz que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Como diz os Salmos também, 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e porque Ele nos deu a graça de estarmos aqui na casa dele, e que nós possamos nesse momento receber a pastora, né, para poder glória a Deus, aleluia. Nós vamos receber a nossa professora, a irmã Luciana, futura pastora Luciana. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Contigo também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé para a gente iniciar em nome de Jesus?
Pai, em nome de Jesus, neste momento, diante da Tua presença, entregamos ao Senhor as nossas vidas nesta noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ter liberdade para nos ensinar nesta noite. Meu Pai, eu oro para que o Senhor venha descobrir o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que a semente que for semeada em nosso coração, que possa produzir fruto em nome de Jesus. Mas acima de tudo, ó Pai, nesta noite eu oro e peço ao Senhor, que o Senhor nos ensine a amar. Convidamos ao Senhor, fique conosco, nos ensine a Tua palavra e nos guie a toda a verdade. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós finalizaremos o nosso estudo a respeito dos evangelhos. Eu espero ser bem breve para que a gente possa finalizar nesse dia. E semana que vem nós iniciaremos o livro de Atos. Amém? E com tudo aquilo que nós aprendemos ao decorrer deste tempo, gostaria de perguntar aos irmãos que aqui está presente: quem aqui tem a certeza da sua salvação? Que você possa levantar a mão, você que tem certeza da sua salvação. A palavra nos ensina que Jesus Cristo, Ele morreu para perdoar os nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Hoje nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, mediante o seu sangue. É pela fé que nós somos justificados diante de Deus. A palavra diz que bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecados. Por que bem-aventurado? Porque ao Senhor, ao olhar para nós, Ele vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então nós somos perdoados, nós somos purificados, nós somos justificados através de Jesus. E nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nós temos visto tantas coisas acontecer neste mundo, as notícias que estão acontecendo nesses últimos dias. E mais do que nunca, nós como igreja, nós devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos iniciar então, vamos abrir em João capítulo 20. Nós estamos falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos falando no decorrer desses últimos dias, dos estudos, a respeito das vezes que Jesus apareceu aos discípulos depois que Ele havia ressuscitado. Então nós sabemos que Jesus apareceu por um período de 40 dias e Ele apareceu aos discípulos. Gostaria que o irmão colocasse, o irmão Reinaldo, aquela imagem. Nós falamos de algumas anteriormente. Nosso irmão vai colocar aqui uma imagem. A imagem que ele vai colocar aqui é a respeito de todas as vezes que Jesus apareceu depois de ressuscitado. Aí tem cada referência. Depois eu vou colocar no grupo da igreja, para quem puder estar anotando, amém? Enquanto ele coloca ali, a pastora Adriane vai estar lendo para nós, João 20, versículo 24 e 25. João 20, 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Amém? Nós estamos falando aqui a respeito de Tomé. Na semana passada, o último texto que nós lemos, estava falando que os discípulos, os 10, eles estavam reunidos com as portas trancadas, e Jesus aparece e se coloca no meio deles, dizendo: paz seja convosco. E no decorrer do estudo da semana passada, nós vimos que Jesus vai assoprar sobre os discípulos e vai dizer a eles: recebei o Espírito Santo. Então nós vemos que os discípulos naquele momento, após a ressurreição daquele dia, ao cair da tarde, eles receberam o Espírito Santo. Eu sei que muitas igrejas, já ouvi pessoas dizendo que aquele que não fala em língua, aquele que não fala em mistério, ele não tem o Espírito Santo. E através do texto de João 20, nós podemos ver, a palavra ela nos ensina que quando nós cremos no Evangelho da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo.
E Jesus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, em João 20, versículo 22, Jesus vai assoprar sobre eles, eles vão receber o Espírito Santo. E logo após a ascensão de Jesus, nós vemos em Atos 2, o derramamento da virtude, do poder do Espírito Santo. E então os discípulos vão falar em línguas. E aí nós vemos que eles vão ser testemunhas do Evangelho. Eles foram chamados para fazer a obra. Então uma grande diferença. Você tem que crer, você que nasce de novo, você que passa pelas águas. A palavra diz que nós somos selados. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um. Então, tirando essa fala que eu mesmo já ouvi, aquele que não fala em línguas, ele não tem o Espírito Santo. Nós vimos no estudo anterior que a palavra nos ensina. Os discípulos, eles já haviam recebido o Espírito Santo antes mesmo do derramar do poder do Espírito em Atos 2. Amém? Nós estamos vendo aqui, a palavra está nos ensinando. Deixa eu só ler aqui antes, então. Eu anotei ali, irmãos, algumas referências. Jesus, ele ressuscitou e apareceu durante 40 dias. Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, depois às mulheres. Depois ele apareceu aos discípulos a caminho de Emaús. Depois a Pedro, depois aos 10 discípulos. Aos discípulos junto com Tomé, que nós leremos hoje. E aos 7 discípulos no mar da Galileia. Depois Jesus também vai aparecer aos 11 discípulos em Marcos 16. 1 Coríntios, Paulo disse que ele foi visto por mais de 500 irmãos. E ele apareceu a Tiago e a Paulo. Eu estarei colocando essa imagem no grupo do estudo para quem quiser anotar. Amém? Então vamos voltar em João 20 a respeito da incredulidade de Tomé. Amém? A palavra diz que Tomé era um dos 12. E ele não estava presente, assim como nós lemos na semana passada, quando Jesus apareceu aos discípulos, enquanto eles estavam com as portas trancadas. Então os outros discípulos vão dizer a Tomé, nós vimos o Senhor. Mas ele vai dizer, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o dedo, de modo algum eu acreditarei. Então nós estamos vendo que Tomé, ele não estava presente. E quando ele ouve dizer que os discípulos haviam visto o Senhor, ele não vai acreditar. Ele vai dizer que somente ele vai acreditar quando ele vir Jesus e colocar o seu dedo no sinal dos cravos. Amém? A pastora vai estar lendo para a gente dar continuidade. João 20, 26 ao 29. Amém? Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Glória a Deus. A palavra vai dizer que bem-aventurado é aquele que não viu Jesus ressuscitado, mas creu. Então, bem-aventurado você que nesta noite, que crê em Jesus. Você que ainda não o viu, mas creu. Bem-aventurado seja você. Amém? A palavra está nos ensinando aqui que passaram 8 dias depois que Jesus havia aparecido aos discípulos. E a palavra diz que eles estavam ali com as portas trancadas novamente. Então Jesus veio, se apresentou novamente e vai dizer, paz seja convosco. E o Senhor vai dizer logo a Tomé, Tomé, vem, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Nós sabemos que a palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor estava dizendo para Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Quantas das vezes, irmãos, nós temos essa falha. Muitas das vezes nós sabemos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Nós sabemos de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas e daquilo que Ele ainda pode fazer. Nós sabemos das promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós nos encontramos assim como Tomé. E o Senhor te convida nesta noite, não seja incrédulo, mas crente. Creia na verdade das Escrituras, creia na palavra do Senhor. Tomé, nós vimos aqui que ele viu e ele creu. E a palavra vai dizer assim,
ele vai responder: Senhor meu e Deus meu. E Jesus vai dizer: porque me vistes, creste. Nós sabemos que na caminhada de Jesus, assim como nós falamos durante o decorrer deste estudo, Jesus ele falou da sua ressurreição. Mas nós também vamos ver que o Senhor vai abrir o entendimento dos discípulos para que eles viessem a compreender as Escrituras. Hoje, talvez para nós temos toda a palavra aqui para nós revelada. Mas para eles naquele tempo não. Ainda que o Senhor havia falado a eles, eles ainda tinham uma dificuldade para crer nas palavras que o Senhor havia dito. Então nós vamos ver daqui para frente que o Senhor vai abrir o entendimento deles. E muitas das vezes nós criticamos Tomé. Porque muitas das vezes Tomé, ele precisou ver para crer. Mas que nós não venhamos nos encontrar nessa situação nesses últimos dias. Nós temos visto notícias, nós temos visto falar da volta de Jesus. Que nós não venhamos ser incrédulos quanto à vinda de Jesus. Que nós venhamos estar preparados e nos encontrar de pé diante da presença do Filho do Homem. A palavra, ela nos fala a respeito da vinda de Jesus. E a palavra nos ensina que nós devemos vigiar e orar a todo tempo. Eu pergunto a você nesta noite, assim como o Senhor me perguntou hoje, enquanto eu estava preparando o estudo: você tem vigiado e orado a todo tempo? Para que aquele dia não te pegue de surpresa, para que não seja um laço. Será que nós, como igreja, nós temos vigiado realmente e orado? Será que nós temos crido, nós temos tido a fé necessária para a nossa salvação? Ou será que nosso coração tem estado tão sobrecarregado com as coisas deste mundo e nós temos esquecido do principal, que é a nossa salvação? A palavra nos chama nesta noite de bem-aventurado você que não viu, mas creu. Mas ela nos ensina a estar vigilantes, orando em todo o tempo, para que nós venhamos estar preparados para a volta de Jesus. Nós sabemos que a volta de Jesus, ela será repentina. Ele irá buscar a sua igreja para que nós venhamos estar para sempre com Ele nos ares. Amém? Quando o versículo 30 e 31, gostaria que a pastora lesse para nós. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Olha o que a palavra nos diz nessa noite. O evangelista João, ele vai dizer que Jesus, ele fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então nós vemos que Jesus fez outros milagres e sinais que não foram escritos, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então aquilo que está escrito é para que o Senhor venha nos ensinar, para que através da palavra nós venhamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nele nós venhamos ter vida, a vida eterna em seu nome. Então que nós possamos crer que o Senhor venha descobrir o nosso coração para as verdades das Escrituras Sagradas. Então nós vemos que o Senhor fez muitos outros milagres e sinais. E João também diz que se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas em livros, ele vai dizer assim: creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. No versículo 25 do capítulo 21 ele diz isso. Então, nem tudo aquilo que Jesus fez enquanto ele estava caminhando no seu ministério foi escrito. Porque se fosse escrito, não caberiam os livros no mundo. Amém? Então nós vemos que ele fez muitos outros sinais. E esses sinais foram para que vocês venham crer que ele é o Filho de Deus. Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como nós creremos se nós não ouviremos falar a respeito de Jesus, a respeito daquilo que ele fez e a respeito das promessas que ele tem para as nossas vidas. Amém? Então que nós possamos ter essa fé. Assim como um pai, certa vez, ele chega até Jesus, o seu filho estava endemoniado. E ele vai pedir para que Jesus curasse, expulsasse o demônio daquela criança, daquele menino. E ele vai dizer assim, se for possível, ele vai pedir se fosse possível para que Jesus curasse o seu filho. E Jesus vai dizer para ele, se for possível, tudo é possível ao que crê.
E ele vai dizer ao Senhor Jesus: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que nós possamos pedir ao Senhor. Nós cremos sim, Senhor, no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Nós queremos ser salvos, mas aumente a nossa fé em nome de Jesus. Aumente a nossa fé para que nós venhamos crer, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Aumente a nossa fé para que nós venhamos nos dedicar nesses últimos dias ao Senhor, ao Teu Evangelho, à Tua obra. Aumente a nossa fé nesta noite, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver lá em Hebreus, versículo muito conhecido, Hebreus 11, versículo 6. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Noé. Noé, a palavra nos diz que ele foi um pregador da justiça. Glória a Deus. Hebreus 11, versículos 6 e 7. A pastora pode ler para nós. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, glória a Deus. Então nós vamos ver no versículo 6, a palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o Senhor, Ele tem recompensa para as nossas vidas. A própria palavra nos ensina que Ele vai nos dar galardão quando nós estivermos com Ele. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Então que nós possamos crer no Filho de Deus, assim como nós vimos. Que nós venhamos crer na palavra. Que nós venhamos ter fé em Deus, em nome de Jesus. A palavra fala no versículo 7, que Noé, pela fé, olha a fé que Noé teve. A palavra vai dizer que ele foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Nós sabemos a história de Noé, o próprio Deus apareceu a Noé. Nós sabemos que a geração daquele tempo havia se corrompido. Eles estavam vivendo de uma maneira corrompida e cheia de violência, uma maneira que não agradava a Deus. Mas nós vemos que o Senhor, Ele faz uma aliança com Noé. E a palavra diz que pela fé, ele foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos futuros. E a palavra diz que ele foi temente a Deus. Imagina Noé, naquela época, o Senhor trouxe a ele ali a palavra, o Senhor orientou o que ele deveria fazer. Imagina que se passaram anos, porque a palavra vai dizer no capítulo 5 que Noé tinha 500 anos. E a palavra diz que quando o dilúvio veio sobre a terra, ele tinha 600 anos. Então nós sabemos que aproximadamente um período de 100 anos, aproximadamente se passaram. Imagina Noé sendo ali instruído pelo Senhor, e Noé tendo fé e temendo a Deus. E ele construiu aquela arca, onde vai dizer que ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Glória a Deus. Noé creu, ele temeu ao Senhor. Aleluia. E nós sabemos que... Gostaria que o irmão colocasse lá em Gênesis 6. Versículo 11 e 12. Por que eu estou falando de Noé, irmãos, nesta noite? Nós sabemos que o objetivo do Evangelho, que nós vimos desde o início, desde o nascimento de Jesus, é nos falar a respeito da salvação. A palavra nos ensina a respeito da fé, que nós seremos salvos mediante a fé, nós seremos salvos pela graça. Nós vemos este homem Noé, e nós devemos ter ele como exemplo para as nossas vidas. Noé foi chamado de justo, ele foi escolhido pelo Senhor. O versículo 11 e 12 diz que a terra estava corrompida. A pastora pode ler o 11 e 12, pastora. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amém? Pode ler o 13, pastora. E então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que vos farei perecer juntamente com a terra.
Amém? Então nós vemos que a terra ele estava corrompida e cheia de violência. E o Senhor diz que resolveu dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia de violência dos homens. E o Senhor os faria perecer juntamente com a terra. Irmãos, se naquela época o Senhor diz que a terra estava cheia de violência, estava corrompida, imagina nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo. Quantas notícias nós temos visto? São filhos matando os próprios pais. Se há milhares de anos atrás a terra já estava cheia de violência, imagina nos dias de hoje. Nós sabemos que o Senhor vai instruir a Noé para que ele viesse construir essa arca. O Senhor vai fazer uma aliança com ele, ele será salvo, ele e a sua família, a sua casa. E animais de cada espécie também vão ser salvos naquela arca. E eu quero dizer para você que Noé, ele foi um homem. A palavra diz lá em 2 Pedro 2,5, no finalzinho do versículo, no meio do versículo, diz que ele foi pregador da justiça. O que é pregador da justiça? Noé pregava o evangelho, Noé pregava aquilo que o Senhor havia o ordenado, ele pregava a verdade. Mas nós sabemos que aquele povo, a palavra mesmo diz, que assim como foi nos dias de Noé, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Até que o dilúvio veio e os levou a todos. E eles não perceberam. E Jesus vai dizer que assim será na vinda do Filho do Homem. Assim como aquela geração estava distraída, eles não perceberam até que veio o dilúvio. E todos eles pereceram. Assim será na vinda de Jesus. O próprio Jesus nos advertiu quanto a isso. O que eu quero que nós venhamos entender através da vida de Noé. Noé, ele foi um pregador da justiça. Nós também aqui, nós devemos ser pregadores da verdade, do evangelho, da justiça de Deus. Nós devemos estar preparados, irmãos. Porque a vinda de Jesus vai ser repentina. Nós sabemos que Noé, ele deu ouvidos à voz de Deus. E ele não se corrompeu como aquela geração. Ele foi salvo, ele e a sua casa. Mas nós não podemos dizer o mesmo de toda aquela geração, porque eles pereceram. Então que nós venhamos ter temor ao Senhor. E que nós venhamos nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos, vamos ler lá em Mateus 24. Hoje nós finalizaremos este estudo. Mas o Senhor nesses últimos dias tem falado muito comigo a respeito da vinda dEle. E se a nossa esperança, irmãos, de Jesus se limitar somente a essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós sabemos que a nossa esperança ela tem que estar nos céus. A nossa esperança tem que estar na nossa vida eterna. A palavra nos ensina que nós somos somente peregrinos nessa terra. Este mundo ele é passageiro. Tudo irá passar, menos a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos ler lá o versículo 38, assim como eu disse. 38 a 39, eu já até citei ele aqui. A pastora pode ler para a gente, por favor? Quem quiser anotar, Mateus 24, 38 a 39. 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então nós já vimos falado aqui a respeito de Noé. E a palavra vem nos ensinar a estar vigilante e orar, porque nós não sabemos o dia que virá o nosso Senhor. O versículo 11, a palavra diz que nos últimos dias levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, tome muito cuidado com aquilo que você tem assistido através da internet. Tome muito cuidado com pastores que vocês têm ouvido. Assim como nós vimos no estudo passado. Confira na sua Bíblia se a palavra que você está ouvindo se está de acordo com aquilo que está escrito. A palavra mesmo nos diz que falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O versículo 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós temos visto a nossa geração, onde o amor tem se esfriado.
Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tiago 1, o capítulo 1 nos ensina que nós devemos acolher com mansidão a palavra que em nós é implantada, a qual é poderosa para a salvação das nossas almas. Como que nós perseveraremos até o fim? Através da palavra que está sendo implantada dia após dia em nossos corações. E assim nós seremos salvos. Amém? O versículo 14 diz que o evangelho será pregado, o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quem aqui crê que o evangelho já chegou em todas as nações? Eu creio, irmãos. Eu creio que o evangelho já foi pregado em todas as nações. Até mesmo naquelas nações onde não pode falar do evangelho da palavra de Jesus. Há um tempo atrás eu vi um vídeo, não sei se aqui alguém já assistiu esse vídeo, onde tem uns irmãos, eles são cristãos, e eles fazem uma obra. Eu achei muito bonito. Eles, próximo da Coreia do Norte, um país onde não pode ser pregado o evangelho, eles à noite eles inflam balões com gás e colocam bíblias dentro daquele balão. Então um balão enorme, e esse balão ele tem um GPS. E antes de soltar este balão para ser enviado à Coreia do Norte, eles oram a Deus para que o balão chegue até a Coreia do Norte. E chegando à Coreia do Norte, esse balão ele vai ser estourado. E pelo que eu entendi no vídeo, são aproximadamente 15 bíblias por balão. E eles vão orar ao Senhor para que cada bíblia seja direcionada a uma pessoa. Então, irmãos, eu vendo este vídeo, eu creio que sim, o evangelho ele chegou a todas as nações. A palavra diz que quando o evangelho for por todo o mundo, a todas as nações, então virá o fim. Nós devemos estar vigilantes, irmãos. Nós sabemos que com o avanço da tecnologia, hoje as pessoas têm a facilidade de ouvir falar de Jesus. A todo momento que nós abrimos o WhatsApp, tem alguém falando a respeito de salvação, a respeito da palavra, a respeito de Jesus. Então nós devemos estar vigilantes e entender que nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. Amém? Nós sabemos que a palavra nos diz que a luz ela veio ao mundo. A luz, o próprio Jesus. Mas os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles não quiseram se converter das suas obras más. Mas louvado seja o nome do Senhor por cada um que está aqui presente. Nós temos amado a luz do mundo que é Jesus, a palavra, o evangelho. E nós sabemos que a vinda do Senhor, ela é repentina. E nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que quando nós ouvimos falar de paz e segurança, ele diz que virá uma repentina destruição. E não sei se os irmãos têm acompanhado os noticiários, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo... Não sei se as pessoas aqui presentes têm ouvido as notícias. Nós temos ouvido falar a respeito de paz, acordo de paz. E a palavra diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Como vêm as dores de parto que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Nós temos vivido os últimos dias nessa terra. É hora de nós nos voltarmos para a verdade, para a palavra. Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai exortar a igreja à santificação. Ele vai dizer que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Ele também vai nos instruir a respeito do amor. E ele também vai falar a respeito do arrebatamento da igreja. Ele vai dizer que nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados e nos encontraremos entre as nuvens com o Senhor. Os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E assim nós estaremos juntos com o Senhor para todo o sempre. Amém? O Senhor, Ele nos ensina, irmãos, a não estarmos em trevas, para que aquele grande dia não nos apanhe de surpresa. Amém? Estarei dando uma adiantada aqui para a gente finalizar essa noite. Vamos lá para João 21 agora. João 21.
João 21. A pastora pode ler o versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém, glória a Deus. Aqui nós estamos vendo, aqui depois da ressurreição de Jesus, a palavra vai nos dizer que Jesus, ele tornou a manifestar-se aos discípulos no mar de Tiberíades. Alguém sabe me dizer que mar é esse, de Tiberíades? Amém, o mar da Galileia. Mar da Galileia. E a palavra diz que estavam 7 discípulos ali reunidos, entre eles Simão, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e mais 2 discípulos. Então nós vemos que Jesus havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido a eles, e a palavra nos diz que quando ele aparece aqui no capítulo 21, é a terceira vez que Jesus estava se manifestando a eles depois da ressurreição. Então Pedro ele vai dizer aos outros: eu vou pescar. E nós vemos que todos os outros discípulos vão juntamente com Pedro para pescar. E eles vão entrar no barco e naquela noite eles não vão apanhar nada. Eles não irão conseguir pescar nada. Mas a palavra diz no versículo 4, que ao clarear da madrugada, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas eles não o reconheceram. Então, enquanto eles estavam no mar, Jesus estava ali na praia, ao clarear da madrugada. Jesus vai perguntar para eles: filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? E eles vão dizer não. Então Jesus vai dizer para eles lançar a rede à direita do barco, e assim eles achariam. E assim eles fizeram. E eles não podiam puxar a rede, porque era grande a quantidade de peixes que eles haviam pegado. E João vai dizer a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, assim que ele ouviu, ele vai se cingir com a sua veste, porque ele estava nu, e ele vai se lançar ao mar. E a palavra diz que os outros discípulos, eles vão puxar a rede com o barquinho, porque não estava muito distante da praia ali, senão 200 côvados. E quando nós vamos pesquisar, dá 90 metros, 200 côvados, amém? E a palavra diz que quando eles saltaram na terra ali, eles viram brasas, eles viram peixes e eles viram pão. E Jesus vai dizer para eles assim: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. E quando Pedro ele vai entrar no barco, ele vai arrastar a rede para a terra, a palavra diz que eles haviam conseguido pegar 153 peixes. E Jesus vai chamar a eles e vai dizer: vinde e comei. E a palavra diz que nenhum deles ousava perguntar: quem és? Porque eles sabiam que era o Senhor. E a palavra diz que Jesus veio, tomou o pão e lhe deu também o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava a eles. Irmãos, quando nós vemos aqui, nós vemos que Pedro, a palavra diz que ele vai voltar a pescar. Ele estava na Galileia. Nós sabemos que após a ressurreição de Jesus, quando o anjo aparece a Maria Madalena, o anjo mesmo fala para eles irem para a Galileia, porque ali eles veriam o Senhor. E eles estão aqui na Galileia, e nós vemos que Jesus vai aparecer a eles. Pedro, ele volta a pescar. Nós vemos uma grande comparação com essa passagem e Lucas 5, na grande pesca maravilhosa. Nós vemos lá em Lucas 5 que quando eles vão pescar, eles ficam a noite toda, eles não conseguem pescar nada, assim como em João 21. E Jesus manda eles voltar e lançar a rede, e assim eles conseguem pescar.
E naquele dia ali, Jesus, ele tem um chamado para Pedro. Jesus disse que ele não seria pescador de peixes, mas sim de gente, de almas. O Senhor derramou um chamado naquele dia sobre a vida de Pedro. Jesus morreu, ressuscitou, e nós vemos que Pedro ele volta a pescar. E nós sabemos que Pedro também foi um homem que Jesus havia dito antes de ser morto, que Pedro o negaria 3 vezes. E Pedro vai dizer que de maneira nenhuma ele negaria o Senhor. E se fosse possível, ele até mesmo morreria por causa de Jesus. E nós vemos que não foi assim que aconteceu. Nós vemos que Pedro tinha uma certeza dentro de si e dizia: de modo nenhum, Senhor, eu te negarei. Mas nós vemos que no momento que Jesus foi crucificado, que Jesus estava sendo levado para ser crucificado, e quando vem uma criada e pergunta a Pedro, ele vai negar Jesus por 3 vezes. Nós vemos que Pedro voltou a pescar, mas Jesus ele vem e nós vemos uma restauração na vida de Pedro através dessa passagem. Nós vemos que ali o Senhor ele acendeu ali um braseiro, ali havia fogo e havia alimento. Eu gostaria de dizer para você nesta noite, não importa aquilo que você viveu, não importa o seu passado, o Senhor hoje mesmo, Ele pode restaurar a sua vida. A palavra diz que Ele é rico em perdoar. Nós sabemos que a graça dele é derramada sobre as nossas vidas. Ele é rico em perdoar. Ele não tem prazer na morte do pecador, mas Ele quer que o pecador, o ímpio, se converta e viva. Nós vemos que Ele vai restaurar a vida de Pedro através dessa passagem. Porque quando eles comeram, Jesus vai perguntar para Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Quando a gente vai ler no dicionário, no Strong, quando nós vemos que Jesus pergunta: você me ama mais do que os outros? Quando eu li hoje essa palavra amas, Jesus estava perguntando, Jesus estava se referindo a um amor incondicional, a um amor sacrificial, que no grego quer dizer agapau. Então Jesus estava perguntando para ele, e o que Pedro vai dizer? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai pedir para ele: apacenta os meus cordeiros. E nós vamos ver que Jesus vai perguntar a Pedro por 3 vezes. E todas as 3 vezes, quando Pedro vai responder, ele vai dizer: sim, tu sabes que eu te amo. E no grego, são 2 palavras distintas. Quando Jesus pergunta a ele a respeito de amar, é uma palavra. E quando Pedro responde, é outra palavra. Se trata de agapau e filéu. O amor que Pedro estava respondendo para Jesus é um amor de amizade, um amor de afeição profunda por Jesus. E pela 3ª vez, quando Jesus vem e pergunta, ele vai se entristecer e ele vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. O interessante é quando o Senhor Jesus vai dizer que Pedro o negaria, ele mesmo diz que de modo nenhum ele negaria ao Senhor. Quando Jesus estava perguntando ali: você me ama incondicionalmente, Pedro? E ele vai dizer: Senhor, o amor que eu tenho por você é este amor. E Jesus pergunta pela 3ª vez, ele vai se entristecer. E ele vai dizer para o Senhor: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Diferentemente daquele dia, onde ele afirmou que de modo nenhum ele negaria a Jesus. Mas nós sabemos que ele negou. Mas aqui ele estava sendo sincero para com o Senhor. Tu sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus então vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Observe que na primeira fala, Jesus fala com Pedro para apacentar os meus cordeiros. A diferença de um cordeiro para uma ovelha, alguém sabe qual que é? Cordeiro é um filhote que ainda não chegou na idade adulta. Então nós sabemos que o cordeiro, ele é filho da ovelha, que ele ainda não chegou na idade adulta também. E nós sabemos que, enquanto eu estava lendo aqui, o Senhor estava chamando a Pedro para apacentar os cordeiros. Assim, esse chamado não é somente para Pedro, mas sim para cada um de nós. Porque Jesus estava dizendo a ele: apacenta os meus cordeiros. Jesus estava chamando a Pedro a cuidar daqueles recém-convertidos, aqueles que ainda não são maduros na fé. E Jesus também vai dizer para ele pastorear as ovelhas. Porque Jesus estava chamando ele a apacentar, a cuidar das ovelhas.
assim também nós devemos, irmãos, não somente cabe ao pastor, mas a cada um de nós. O Senhor nos deu esse chamado a cuidar uns dos outros, a levar o alimento, a guiar para as águas tranquilas, assim como diz a palavra. Então há essa diferença entre os cordeiros e as ovelhas. E enquanto eu estava lendo essa palavra hoje, o Senhor me fez uma pergunta. Ele estava perguntando a Pedro se Pedro o amava. Será que nós, como igreja, nós temos amado verdadeiramente ao Senhor? A palavra nos ensina, é o primeiro mandamento, amar o Senhor de todo o nosso coração, a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Você já se questionou se você tem amado verdadeiramente ao Senhor? Ou será somente filéu, um amor, uma amizade, uma afeição pelo Senhor? Será que nós temos amado verdadeiramente ao Senhor? A palavra nos ensina que nós não devemos amar nem de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Como nós saberemos que nós amamos ao Senhor de fato e de verdade? Através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos. Porque não adianta de nada, irmãos, nós dizermos que nós cumprimos o primeiro mandamento, que nós amamos ao Senhor. Mas se as nossas ações não condizem, é hora de nós verdadeiramente repensarmos se nós temos amado ao Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a amar a Ele, a nos entregar a Ele sem reserva alguma? Ou será que o nosso coração tem estado aprisionado às coisas dessa terra? Não somente às coisas dessa terra, mas talvez a um familiar, a um esposo, a uma esposa. A palavra nos ensina que nós devemos amar a Ele em primeiro lugar. E o segundo mandamento é amar o nosso próximo, assim como a nós mesmos. Então que esse amor assim como o Senhor nos ordena, porque é um mandamento, que Ele esteja vivo dentro dos nossos corações. Que você venha se questionar, porque eu me fiz essa pergunta, falei, Senhor, como é amar ao Senhor verdadeiramente? Como é estar disposto a me entregar verdadeiramente o meu coração para o Senhor, totalmente, sem reserva? Que você possa fazer esta pergunta nesta noite. E que você venha amar e cumprir o mandamento, assim como o Senhor nos ordena. Amém? Então nós vemos o versículo 18 ao 19. A pastora pode ler para a gente? Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Amém, glória a Deus. Então Jesus aqui ele está falando a respeito de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. E aqui nós sabemos, quando nós vamos pesquisar a respeito de Pedro, ele foi martirizado. E ele pediu e ele obteve que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não considerava ser digno de morrer assim como Jesus, assim como o nosso Senhor. E Jesus então deixou um convite a Pedro, segue-me. E que nós possamos, em nome de Jesus, assim como o Senhor deixou esse convite a Pedro, que nós possamos seguir a Ele todos os dias da nossa vida. E quem foi Pedro, irmãos? Depois dessa restauração, depois daquilo que o Senhor fez na vida dele. Depois do encontro que ele teve com o Senhor. Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo, que fez grandes sinais e maravilhas através do nome de Jesus. Nós sabemos que através da vida de Pedro, uma mulher foi ressuscitada. Nós sabemos que através da vida de Pedro e João, quando eles estavam no templo, um coxo voltou a andar. Nós sabemos que várias almas se converteram ao Senhor através da vida de Pedro. Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo. Pedro teve suas falhas, seus defeitos, assim como cada um de nós que está aqui. Mas Pedro, ele foi restaurado pelo Senhor. Que você nesta noite que está aqui, se porventura você estiver cometendo algo que tem desagradado ao Senhor, se porventura você tem voltado atrás, se porventura você não tem sido obediente à voz do Senhor,
o Senhor, Ele pode te restaurar nesta noite. Glória a Deus. Ele pode te restaurar e te fazer de você uma mulher ou um homem grande, cheio do poder do Espírito Santo Glória para a Deus. fazer a obra. Ele pode usar a sua vida, assim como usou Pedro. Pedro era um homem pescador, um homem que foi chamado de iletrado, porque foi um homem que não havia estudado. Mas ele recebeu a virtude, o poder do Espírito Santo. E assim ele pregou, e assim ele fez a obra. E assim ele morreu, assim como nós vimos, martirizado. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerou digno de morrer igual a Jesus. Amém? Nós finalizaremos lá em Lucas 24. Vamos finalizar este estudo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 44 ao 53. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunho dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei-vos, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estando sempre no templo louvando a Deus. Amém. Nós vimos que Jesus aqui apareceu aos discípulos e estava explicando as Escrituras para os discípulos. E Jesus estava dizendo que eram as palavras que ele havia falado enquanto ainda estava em vida, antes de ser morto. E ele vai dizer que importava que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então a palavra vai dizer que Jesus vai abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. E Jesus vai dizer que estava escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E olha o versículo 47. Ele vai dizer que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então nós vemos que Jesus, ele estava falando com os discípulos, que eles eram testemunhas. Eles haviam visto Jesus, Jesus foi morto e Jesus havia ressuscitado. Jesus estava dizendo que no nome dele deveria ser pregado arrependimento. O que é o arrependimento? É um ato de reconhecer o seu erro. É um ato de reconhecer que sem a graça do Senhor nós não podemos ser salvos. Nós devemos arrepender, mudar de vida. Não adianta nós nos dizer que arrependemos dos nossos pecados e continuar na mesma prática. Nós devemos nos arrepender, porque Jesus diz arrependimento para a remissão de pecados. Então, para que a pessoa venha ser perdoada dos seus pecados, é necessário que haja um arrependimento. E através do nome de Jesus, é pregado o arrependimento para a salvação, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. E Jesus vai dizer aos discípulos que enviava sobre eles a promessa do Pai, que era para eles permanecer na cidade de Jerusalém. Então, versículo 50 diz que Jesus vai levar os discípulos para Betânia. E Jesus vai erguer as mãos e vai abençoar os discípulos. E vai acontecer que quando Jesus estava abençoando os discípulos, ele foi se retirando e foi elevado aos céus. Então nós vemos que Jesus vai ser elevado, os discípulos vão adorar Jesus e vão voltar para Jerusalém tomados de grande júbilo. E eles estavam no templo louvando a Deus. Amém?
Evangelho de Marcos, a palavra diz que depois que Jesus foi levado aos céus, vamos ver lá. Marcos 16, versículo 19 e 20. Marcos 16, versículo 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio deles de sinais que se seguiam. Amém? Então nós vimos no Evangelho de Lucas que Jesus foi levado aos céus. Marcos vai dizer que ele foi recebido no céu e se assentou à destra de Deus, à direita de Deus. E os discípulos então eles partiram e pregaram, e cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Então o Evangelho, irmãos, nós sabemos que de tudo aquilo que nós aprendemos através deste tempo de estudo, nós sabemos que o objetivo do Evangelho da palavra é nos trazer a salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. No decorrer deste tempo, nós vimos a respeito do nascimento de Jesus, até a morte e até a ressurreição, e até o momento que ele foi elevado aos céus. E eu gostaria que o irmão colocasse o Marcos 12, 30, que foi o versículo que eu citei aqui, para que os irmãos possam anotar. Marcos 12, 30, onde vai falar a respeito do amor. Irmãos, de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos, que nós possamos amar ao Senhor. Pode ler, pastor, do 29 ao 31? Pode ser 28 ao 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém, glória a Deus. Então, de tudo aquilo que nós ouvimos, irmãos, de tudo que nós aprendemos, nós venhamos amar ao Senhor, assim como a palavra nos diz no versículo 30, de todo o nosso coração, a nossa alma e com todo o nosso entendimento e a nossa força. Nós venhamos amar a Ele, nós venhamos guardar a palavra dEle em nosso coração. E tudo aquilo que foi falado aqui, assim como João mesmo diz, foi escrito para que nós venhamos crer no Filho de Deus, para que nós venhamos crer verdadeiramente na palavra, para que nós venhamos crer verdadeiramente nas promessas do Senhor. Nós sabemos que Ele irá voltar. Nós sabemos que a promessa da vinda dEle está se aproximando. E nós, como igreja do Senhor, nós venhamos estar apercebidos para o dia que Ele irá buscar a sua igreja. Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos nos converter, que nós venhamos nos santificar a cada dia, através da palavra do Senhor. Amém? Nós estaremos finalizando nesta noite. Gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Semana que vem nós iniciaremos Atos, no capítulo 1. Que você não venha perder esse estudo de Atos, amém? É um livro necessário para a igreja, amém? Nos últimos dias. Que nós possamos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, louvar a Ele pela palavra, por tudo aquilo que Ele tem nos ensinado e pela verdade a qual Ele tem nos guiado. E que em nome de Jesus nós possamos, como igrejas, permanecer juntos em comunhão, buscando pela verdade do Senhor. Nós possamos, em nome de Jesus, sermos salvos e estarmos para sempre juntos com o Senhor. E se porventura você, nesta noite, talvez você tenha guardado algo no seu coração, talvez um ressentimento, uma mágoa, talvez você não tenha conseguido perdoar a vida do seu irmão. Nós vimos e fomos claros que Jesus ele irá buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Uma igreja limpa e purificada. Que nós possamos estar com as nossas vestes limpas
para nos encontrar com o Senhor. Se porventura você tem algo no seu coração que não tem agradado ao Senhor, que você possa se arrepender, que você venha se arrepender e se converter a Ele, porque o Senhor Ele não tem prazer na morte do pecador. E o objetivo do Evangelho, o objetivo da palavra é dar a salvação a cada um de você que está aqui nesta noite. Amém? Nós iremos orar e que você possa falar com o Senhor nesta noite. Antes mesmo de fazer a oração, o Senhor tem me incomodado. Se porventura alguém que estiver aqui nesta noite, você que não confessou ainda Jesus como o Senhor da sua vida, se porventura você quiser vir aqui à frente, nós sabemos que o Evangelho ele tem sido pregado e nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem. Amém? Nós estaremos orando então. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este estudo. Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos falado. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor abra o coração da tua igreja, que o Senhor possa se manifestar a eles através do mistério da tua palavra. Eis-nos aqui, Espírito Santo, nós queremos ser guiados a toda a verdade. Nós queremos aprender com o Senhor. Toma as nossas vidas de maneira poderosa. Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja, que haja temor, que haja reverência à tua palavra. Que a cada dia, ó Deus, que o coração de cada um deles possam arder verdadeiramente para conhecer ao Senhor. Que juntos nós possamos buscar o conhecimento de Deus. Que juntos nós possamos desejar estar para sempre com o nosso Senhor. Em nome de Jesus, assim oro e te agradeço. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? O pastor então está pedindo para a gente estar orando para aquelas pessoas que irão se batizar. Amém? Gostaria que... Pode procurar. Quem sentir vontade, o desejo de passar pelas águas, de nascer de novo, assim como o Senhor ele fala a Nicodemos, em verdade, eu vos digo que se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então nós sabemos que é necessário nascer de novo através da água e do Espírito. E aquele que desejar passar pelas águas, nascer de novo, ter um encontro com o Senhor, para procurar o pastor, e nós estaremos orando. Pai, no nome de Jesus, nesta noite eu oro, Pai, por cada alma aqui presente que ainda não nasceu de novo. Espírito Santo de Deus, que eles possam sentir dentro do coração deles, ó Pai, o desejo de entregar ao Senhor a vida deles verdadeiramente. Meu Pai, eu oro por este batismo, que seja para a glória do Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha, ó Pai, trabalhar na vida de cada um que se encontra presente, ou até mesmo aqueles que irão assistir esta live. Que eles possam ter os olhos, o entendimento aberto no nome de Jesus. E que eles possam desejar nascer de novo da água e do Espírito. Assim, oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar passando para o final do nosso culto. Nós nessa noite vamos apresentar ao Senhor os nossos dízimos, as ofertas. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha colocar uma semente frutífera em nossas mãos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite, Senhor, nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que amam a Tua casa, aqueles, ó Pai, que têm contribuído, Senhor, para que a Tua casa, Senhor, não falte nada nela, que ela possa ser suprida, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, ó Pai, aqueles que com amor e fidelidade, ó Pai, têm trago ao Teu altar, que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha santificar, ó Pai, a renda dessa família, que o Senhor venha prover em todas as necessidades, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha ser com cada um, que cada um, Senhor, permaneça fiel à Tua casa, honrando a Tua casa, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda o devorador, o migrador, o ceifador, o gafanhoto, a peste, tudo aquilo que tem tentado ceifar a vida financeira do Teu povo. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, é conosco. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.
feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco, nossos irmãos de casa. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. A gente está, como se diz, iniciando agora. Eu, estava aqui em outras responsabilidades. E, inclusive, a irmã já falou aqui. Eu já falei, pastora, muito breve, em nome de Jesus, a respeito do batismo. Então, os irmãos que a gente conversou aí, agora está dependendo de vocês, tá? O dia, a hora e a data. Uma vez eu vi um pastor pregando e ele falou que a gente tem que estar à disposição para atender o batismo. Então os irmãos, nós já conversamos com alguns aqui hoje, mas algum que ainda não nasceu de novo, você pode procurar a gente, que mais rápido possível nós vamos fazer. Inclusive, a gente vai adquirir uma piscina também para deixar aqui na igreja, Então vai ficar à disposição, tanto faz lá como aqui, em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto essa noite, agradecendo a Deus pela sua vida. Estarei orando pelas crianças, orando pelo nosso ministério, pelo bairro, para cada um dos nossos irmãos, inclusive pelo estudo que Deus tem colocado em nossos corações, e que os irmãos possam procurar entender a cada dia o que é ministrado aqui da palavra de Deus. Soberano Deus e Pai amado, neste momento, Senhor, queremos Te apresentar a vida das nossas crianças, não somente da nossa comunidade, do nosso bairro, do Brasil e do mundo. O Senhor possa cuidar de cada um de maneira poderosa, abençoando-as. Na medida que cresçam a estatura, cresça também no conhecimento da Tua palavra. E ora também, Senhor, pelas pessoas enfermas, por aqueles, ó Deus, que estão em recuperação em casa, nos leitos dos hospitais. O Senhor é um médico que cura, é um cirurgião que opera. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa operar na vida de cada pessoa e transformar de maneira poderosa. Nossos irmãos também que têm o desejo de nascer de novo, Pai, que o Senhor possa tirar todo o impedimento no coração deles, na vida deles, aquilo, ó Deus, que tem impedido até hoje, ó Pai, que seja destravado, que seja aberto as portas do coração, para que possa nascer de novo, ser uma nova criatura, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, iluminando os nossos caminhos com Tua luz celestial, nos agasalhando com o Teu manto sagrado e nos protegendo, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, glória ao Pai, que a graça do Filho, glória ao Filho, que a comunhão do Espírito Santo, glória ao Espírito Santo, estejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém. E graças a Deus.